esta noite é noite de milagres. Jesus está aqui e Ele está fazendo algo nesta noite. Ele quer visitar a minha vida, visitar a tua vida. Nesta noite Deus operará milagres neste lugar, amém? Porque o Senhor está aqui esta noite, é noite de restauração.
Aleluia. Então, vamos com muita alegria, vamos participando, né? Receber as mulheres que estiveram no encontro esse final de semana. Único Senhor da igreja, o pastor, o bispo das nossas almas, o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo da nossa fé. Aleluia, aleluia. Engrandeçam o seu nome nessa noite. Aleluia, 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 Jesus. Jesus, 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 comprados de alegria, comprados de vitória, eia, comprados de júbilo, aleluia. Amém? Nós vamos ter alguns testemunhos, sim ou não? Eita Deus. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Annelise, mas pensa no encontro maravilhoso, hein? Uhul! Bom, esse encontro, eu cheguei e falei assim, Deus, será que eu vou para esse encontro mesmo, né? E eu fui, perseverei. E eu cheguei lá, pensa numa mulher briguenta, era eu. Orgulhosa, autossuficiente, e Deus tratou. Deus tratou muito, através de várias pregações, essas amadas maravilhosas. E, para finalizar, hoje pela manhã, eu estava num momento de oração e veio uma história na minha cabeça muito forte. Que tinha um muro, do lado tinha Deus e do outro lado o diabo. Deus já me chamando e o diabo lá, quieto, de braços cruzados. E eu no muro. Foi até a Ana Nicole que falou dessa pregação. Não, na pregação dela, foi logo uns 5 minutos depois que Deus tinha ministrado. E o diabo falou comigo. Minha irmã, hoje eu te perdi. Porque hoje você passou para o lado de Deus. E eu tive a salvação. E o meu nome está escrito no livro da vida. Boa noite, igreja. Hoje eu estou aqui, eu estava indecisa, que é o segundo encontro. Nesse encontro, eu era muito brava com minhas filhas, revoltada, vivia brigando. E hoje eu quero pedir desculpa para a Carla Bianca, porque ela é tudo. Eu queria pedir perdão para as outras também, mas não estão aqui. E falar que eu acertei de Jesus e vou ser batizada. Glória a Deus! Eu queria a Carla aqui para me dar um abraço nela. Glória a Deus, hein? Deus é Deus de restauração, amém, amados? Aleluia. Queridos, nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E antes de nós ministrarmos esse cântico, nós vamos perseverar
na palavra que o Senhor tem nos dado para este ano. Este ano nós estamos debaixo de uma palavra que está no livro de Gênesis, e a palavra do Senhor diz que no capítulo de número 26 de Gênesis, no versículo de número 12, diz que semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? Isaque semeou e colheu abundantemente, porque o Senhor o abençoava. Este ano nós estamos perseverando nesta palavra, estamos tomando posse da promessa, e nós estamos declarando que nós vamos semear, para no mesmo ano nós colhermos. Nós cremos nessa palavra, temos declarado essa palavra, confessado essa palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? A palavra do Senhor diz que Isaque ele semeou, e eu tenho ensinado para a igreja que Isaque ele colheu porque havia uma promessa sobre a vida dele. No começo do capítulo 26, nos relata que Deus, falando com Isaque, disse para ele ficar naquela terra, não temer, para ele semear, porque Deus o abençoaria. E ele creu naquela promessa. E a promessa que Deus deu a Isaque era por causa de Abraão, diz a palavra do Senhor. Deus disse: eu tenho uma promessa com Abraão, e porque eu tenho uma promessa com Abraão de herdarem esta terra, você vai semear e vai colher. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que Abraão se tornou o pai da fé. E todos aqueles que creem em Jesus se tornaram, biblicamente falando, descendentes de Abraão e herdeiros das mesmas promessas, diz a palavra. Por isso nós podemos pegar essa palavra e tomar posse dela como sendo uma promessa para a nossa vida. Nós podemos olhar para essa palavra e dizer: Senhor, com base na tua palavra, que não volta vazia, e porque eu dependo de ti, porque eu creio nas tuas promessas, eu vou semear e esperar a tua bênção sobre a minha vida. E quando nós fazemos isso, e eu tenho ensinado para a igreja que isso não é fazer barganha, e hoje vocês vão aprender um pouco mais também sobre isso. Não é fazer barganha, não é prosperar por prosperar. Mas Deus tem promessa de prosperidade para todos aqueles que são fiéis a Ele. Isso é promessa de Deus. Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 1, se nós quisermos e ouvirmos a Ele, nós experimentaríamos o melhor dessa terra. A palavra do Senhor diz que Deus prospera os seus e não acrescenta dores. Ou seja, quando Deus nos abençoa, a bênção de Deus vem na nossa saúde, no nosso casamento, nos nossos negócios, no nosso ministério, no nosso servir a Ele. E essa é a prosperidade que nós somos levados pela Bíblia a buscar. Eu quero dizer para você que essa prosperidade só Deus pode dar. No mundo, as pessoas conseguem de muitas formas prosperarem. Mas a prosperidade do mundo é diferente da prosperidade da palavra de Deus. Deus diz: quando eu prospero, eu não acrescento dores. Muitas vezes as pessoas prosperam no mundo e perdem casamento, prosperam financeiramente, perdem a saúde, prosperam numa área e praticamente são destruídos na outra. Mas quando você espera em Deus, crê nas promessas de Deus, quando você toma posse dessas promessas, quando você tem uma disposição de dizer: Senhor, a tua palavra é fiel, eu espero em ti, eu creio em ti, eu dependo do Senhor, e eu quero servi-lo com aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. A palavra do Senhor diz que isso é tão poderoso, amado, que Deus mesmo, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 9, diz que Ele dá até a semente àquele que semeia. Até quando isso está no nosso coração, essa motivação correta, e nós temos desejo de semear e não temos como, a Bíblia diz que Deus providencia até mesmo a semente. Então, nós temos que crer nessa promessa. Eu falo, ninguém deve vir diante do altar para fazer entregas de uma forma, porque todo mundo vai, isso faz parte de cultuar, faz parte, não. Você tem que vir porque você crê na promessa. Você tem que vir porque você crê na palavra. Você tem que vir não para ajudar Deus, mas para falar: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso colher. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Amém? Na esperança que jamais
jamais se apaga. Viver no fogo do teu Santo Espírito pra conquistar. Assim quando nós andamos unidos, Unidos num só corpo vivemos o teu amor. A óleo precioso trazendo tua bênção pra nós. Quero viver na comunhão, o amor que traz essa unção. Desce entre nós essa nuvem da glória de Deus. assim, ó, uma vez mais unidos. Unidos num só corpo vivemos o teu amor, Senhor. a óleo precioso trazendo tua bênção pra Diz nós. bem forte, viver. Amém, queridos? Aleluia. Amados, eu quero dar abertura na mensagem. Nós vamos hoje praticamente dar continuidade na mensagem de domingo passado. Mas se você não veio domingo passado, pode ficar tranquilo, nós vamos dar uma recapitulada, ok? E o tema da nossa mensagem hoje é: recebereis poder. Amém? Vamos dizer assim: recebemos poder? 1, 2, 3. Recebemos poder. Aleluia, glória a Deus. Eu quero só ler um versículo antes de nós orarmos pela palavra. O texto é de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga, revestidos de poder. Amados, no domingo passado, nós começamos falando então do Espírito Santo, nosso ajudador. E domingo passado, nós começamos com esse texto de Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando está escrito, quando João Batista, ele trouxe a revelação daquele que estava vindo após ele. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Eu vou falar, ele vos batizará com, e vocês vão falar Espírito Santo e com fogo, tá bom? Ele vos batizará com... Aleluia! Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amados, a palavra do Senhor diz, agora escute isso, nós vamos pegar aqui o fio da meada para nós continuarmos mais um pouco com a mensagem. Eu já sei que nós não vamos terminar ela hoje ainda, né? Por causa do nosso tempo aqui. Mas nós vamos andar um pouco mais nessa mensagem hoje. Queridos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Isso difere o cristianismo de toda e qualquer outra, vamos colocar assim, religião. É por isso que eu tenho dito que o cristianismo, não tem como comparar o cristianismo com qualquer outra seita ou prática religiosa que existe. Nem tampouco o cristianismo pode se moldar com essas práticas. O cristianismo, ele é único na forma de pregar, nas suas... nenhuma outra seita, não tem... eu tenho dito que, por mais que você possa encontrar uma filosofia muito bonita em Confúcio, em Buda, em tantos outros que surgiram, você pode encontrar uma filosofia, você pode encontrar princípios, ensinamentos válidos para a vida. Nada se compara ao cristianismo. A não ser, Jesus foi o único que ressuscitou ao terceiro dia. Amém? A Bíblia é a única, não existe nenhuma outra religião, nem nos escritos de Maomé, ou seja, qualquer outra religião. Nenhuma religião tem promessas, tem profecias. A Bíblia, mais de 1/3 da Bíblia é de profecias.
grande maioria das profecias se cumpriram exatamente como está escrito, as demais vão se cumprir. Nenhuma outra religião é assim. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra do Senhor nos diz que Ele apareceu aos seus discípulos por um espaço de 40 dias. Não foi uma aparição apenas ali no lugar da caveira, no lugar onde Ele foi sepultado, não, do Getsemane, não. Por cerca de 40 dias, a Bíblia diz que Ele se revelou aos seus discípulos. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Por quantos dias Jesus apareceu? 40 dias. A princípio, os discípulos ficaram apavorados. A Bíblia diz que os discípulos estavam escondidos, eles estavam ali com medo, e de repente Jesus aparecia no meio deles, e eles pensavam, é um fantasma, e Jesus dizia, não é fantasma não, sou eu mesmo, pode tocar em mim, vê as chagas em minhas mãos, me dê alguma coisa para comer. E Jesus comeu com eles, e se apresentou vivo diante deles. E Jesus tanto aparecia como desaparecia, porque Ele estava com o seu corpo glorificado. Na continuação dessa mensagem, eu quero entrar um pouco nesse ponto. Eu creio que, se Deus permitir, domingo que vem. Mas, amados, por cerca de 40 dias, até que os discípulos perderam aquele impacto do Cristo ressurreto. Agora, por cerca de 40 dias, Jesus aparecia para eles. E não era só para os 12, não. A Bíblia diz que Jesus, nesses 40 dias, Ele se manifestou a mais de 500 discípulos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, até quando foi escrito, né? Porém, algum deles já dorme. Digo para quem está ao outro lado, foi mais de 500 que viram Jesus. Por mais de 500 irmãos, né? Foram mais de 500 irmãos que viram o Cristo ressurreto. E não foi um negocinho assim, né, meio que duvidoso, será que é essa? Não, por 40 dias, a Bíblia diz que Jesus se manifestou, conversou, falou das coisas concernentes ao reino. E faltava algo que precisava ser feito com os discípulos. Por isso, o primeiro versículo que nós lemos, Jesus disse assim: agora vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Eles haviam recebido Jesus, haviam visto Jesus, eram discípulos de Jesus, andaram com Ele, ouviram falar das coisas do reino, e Jesus disse: agora vocês vão ficar, porque vai cumprir a promessa do Pai na vida de vocês, e vocês serão revestidos de poder. Aleluia. Amados, tudo que Deus, a Bíblia é um livro de profecias, das revelações de Deus. Tudo que Deus faz é com um propósito. A palavra de Deus diz que toda manifestação do Espírito Santo de Deus é para um fim proveitoso. Antes da vinda de Jesus, todas as coisas apontavam para Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Tudo o que era vivido no Velho Testamento apontavam para Jesus. Antes de Jesus vir, as pessoas criam na promessa de que o Messias viria. Depois que Jesus veio, como nós hoje, nós olhamos para trás e vimos o cumprimento, e vemos pela fé o cumprimento da promessa. Antes de Jesus, as pessoas olhavam para frente.
A fé das pessoas apontavam para algo que iria acontecer. Hoje a nossa fé aponta para trás, para algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Por isso não há salvação fora de Jesus. Mesmo antes da vinda dele, havia a promessa de que ele seria o Salvador. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus disse: eu vou fazer que da semente da mulher nasça aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Vai tirar o domínio da serpente, do pecado que foi injetado no homem. Desde a queda havia promessa. E havia algo muito interessante, amado. Deus, ele instituiu na sua palavra algumas festas. A Bíblia diz que por 3 vezes no ano, o povo de Deus tinha que se reunir para comemorar 3 festas anuais. Nessas 3 festas eram celebradas, tinham 7 motivos de celebração. Mas 3 vezes no ano, o povo tinha que se reunir para fazer uma festa na presença de Deus. Em Deuteronômio capítulo 16, no versículo de número 16, diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa da semana, nas festas dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aqui todo o capítulo 16, você pode ler em casa com calma, está falando sobre as festas. No versículo 16 aqui, nós temos a revelação que seriam 3 vezes no ano. Por 3 vezes no ano, eles deveriam estar reunidos para comemorar ao Senhor. E o que eles deveriam comemorar? Eles deveriam comemorar a festa dos pães asmos. As festas dos pães asmos, ela acontecia era no começo do ano, calendário judaico. Para nós, se for pegar a mesma data, seria entre março e abril, a festa dos pães asmos. Juntamente com a festa dos pães asmos, que era uma festa de uma semana, acontecia também a festa da Páscoa e da primícia dos frutos. Era quando havia a colheita, então os primeiros frutos eram levados nessa festa. Essa festa, ela falava de entrega. Por isso a Páscoa, Jesus, ele se entregou na Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. Essa festa dos pães asmos fala exatamente disso, então, dessa entrega que é feita. Eu já vou voltar para o nosso ponto lá do Espírito Santo, para você entender. A palavra do Senhor nos diz que a segunda festa, ela acontecia 7 semanas depois da festa da Páscoa. E era chamada de festa dos Pentecostes. No 50º dia, contava-se 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia, Pentecostes. Então, num espaço de menos de 2 meses, aconteciam 2 festas. A festa dos pães asmos, que envolvia as primícias e a Páscoa, nessa semana, e depois a festa do Pentecostes. E depois tinha mais uma festa, que era na virada, no final do ano. No final do ano, nosso calendário seria final de setembro, começo de outubro. Essa festa é a festa chamada Festa dos Tabernáculos, onde também era comemorada a expiação, e é também a festa das trombetas, que nós não vamos entrar nisso aqui. Mas eu quero que você entenda algo. Por que eu estou falando isso? Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, e comemorando a festa dos pães asmos, da entrega, da dedicação, da oferta. Jesus veio e se ofereceu por nós, morreu lá na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que a festa então das primícias se completa em Jesus, porque ele foi o primeiro daquele
daqueles que morreu primeiro a ressuscitar. E diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus, ele não apenas comemorou, ou não apenas ele manifestou a Páscoa, como também ele manifestou ali na sua vida a festa, o significado da festa das primícias. Ele seria o primeiro entre todos aqueles que veriam a ressuscitar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa primeira festa que era celebrada apontava para a salvação. É quando nós fazemos também a nossa entrega. É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É quando depois que nós entregamos a entrega de Deus, que foi Jesus Cristo, nós também decidimos entregar a nossa vida para Ele. Quando nós entregamos nossa vida para Deus. Jesus, Ele se tornou a nossa Páscoa, Ele se entregou por nós. Mas nós somos chamados a entregarmos a nossa vida a Ele. Não é apenas um ato unilateral. A aliança é um ato bilateral, envolvimento de vidas. Por isso a Bíblia diz que Jesus, ele morreu por todas as pessoas, mas somente aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus. A aliança depende de uma disposição nossa em recebermos aquilo que nos é dado de graça. E esse receber a vida de Deus significa que nós abandonamos uma vida de independência de Deus. E nós entregamos nossa vida para Ele e recebemos a vida dEle em nós. A primeira festa, portanto, ela apontava para a salvação. A festa da Páscoa, mais conhecida então, para você gravar, a festa da Páscoa é a festa da salvação. É quando nós nos vestimos com a salvação de Deus. Esse é o primeiro ato. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Diga vestes de salvação. Vestes de salvação. Diga para quem está ao teu lado, fala, vestes de salvação. Amados, nós temos que nos vestir, deixar Deus nos vestir com as vestes da salvação. Escute, olhe para mim, preste atenção, a palavra do Senhor diz, todos nós conhecemos a história de quando Adão e Eva, eles pecaram, o que aconteceu? Eles viram que eles estavam o quê? Eles estavam o quê? Eles estavam nus. Por que eles viram que eles estavam nus? Porque antes eles eram vestidos da glória de Deus. Adão e Eva, não é que eles antes não perceberam que eles estavam nus. Antes eles não estavam nus. A Bíblia diz, o salmista revela que Deus nos criou, nós somos feito como a coroa da criação de Deus e Ele nos vestiu com a sua glória. Por isso a palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. As vestes ali não eram vestes como eu e você, como nós usamos, mas Adão e Eva, eles eram vestidos da glória de Deus. Quando toda a criação olhava para Adão e Eva, eles viam a glória de Deus. Quando eles se rebelaram contra Deus, quando eles viraram as costas para Deus, quando eles duvidaram da palavra de Deus, quando eles declararam a independência de Deus, eles perderam a glória. E ao perderem a glória de Deus, eles se viram nus. Ficaram envergonhados. Você entende por que ficaram envergonhados? Eles ficaram envergonhados porque eles perderam o que havia de mais precioso. Em todo o universo, em tudo que foi criado, eles perderam. Não era nada mais comparado agora. O que eles eram com o que eles se viam antes. Antes eles olhavam um para o outro e eles viam, resplandecia a glória de Deus. Mas eles perderam isso.
se viram nus, numa situação de completa humilhação. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele fez uma veste ali agora, uma veste que era também uma veste profética. Deus matou animais e assim que eles pecaram, sangue foi derramado, já representando o sacrifício de Jesus Cristo, para que vestes pudessem ser feitas para eles. Mas aquelas vestes, elas prefiguravam as vestes que Deus teria para todo homem, para toda mulher, que era a veste de salvação. Novamente, nós poderíamos receber da vida de Deus, nos vestirmos da salvação. Isso nos é oferecido em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que antes de uma pessoa entregar a sua vida para Jesus, a palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, nas cartas que foram escritas às igrejas, na última carta das 7 cartas, Deus diz assim: e nem sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Uma pessoa, por mais que ela possa sentir soberana nesta terra, por mais que ela possa se achar poderosa, por mais que ela possa se achar uma pessoa muito rica, muito abastada, Deus olha para ela e diz: você é miserável, pobre, cego e nu, enquanto não nos vestimos com as vestes da salvação. Por isso a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser vestidos com as vestes da salvação. Na palavra profética de Isaías, ele diz: olha, regozijar-me-ei muito no Senhor, é motivo de muita alegria. A palavra do Senhor diz que há festa no céu quando alguém se converte. Amém? A festa, a alegria, quando alguém, cada vez que alguém é vestido com as vestes de salvação, a festa no céu, a comemoração no céu. Por isso eu digo que festa, Deus instituiu festa, festa no céu acontece o tempo todo. O cara que pensa que ser crente é ficar emburradão aí, sempre assim, né? Não gosta de festa, vai estranhar quando chegar no céu, né? Vai ficar desenturmado lá, né? Vai levar um tempo da eternidade para se enturmar. Você vai ser quem chegar lá, a Bíblia diz, nós vamos ser recebidos em festa. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que nós seremos recebidos nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Isso vai ser assunto para a nossa continuação, se Deus permitir. Mas, queridos, eu quero falar sobre isso, sobre a questão do que nós falamos domingo passado, que nós falamos sobre salvação. Nós temos que nos vestir com as vestes da salvação. Todas as pessoas são chamadas para em Cristo Jesus receber vestes de salvação. Nós precisamos nos vestir novamente de Deus. Eu quero passar rapidamente para os textos que alguns textos nós passamos domingo passado, só para ativar você dentro desse ponto. Em João capítulo 3, Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus. Então a palavra do Senhor diz
que todos nós, e isso é muito importante, precisamos nascer de novo. E eu falei domingo passado, Jesus deixou muito claro aqui que não se tratava de um segundo nascer, naturalmente falando. Nicodemos falou, mas como? Eu, sendo um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe, vou nascer segunda vez? Jesus falou, não. Quem é nascido da carne é carne. Você tem que nascer pelo Espírito Santo. E como nós nos vestimos com as vestes da salvação? Quando nós nascemos de novo. Como que nós nascemos de novo? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, entramos numa aliança com Ele. Eu quando começo a falar, o assunto que eu mais gosto de falar é sobre salvação. Então eu tenho que apressar, porque senão eu vou ficar falando a mesma coisa que eu falei domingo passado para vocês aqui de novo, né? Lucas 10, 20, não obstante alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submete, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Este novo nascimento, nós falamos domingo passado, faz com que o nosso nome é escrito no livro da vida. Ok? Apocalipse 3,5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O nome no livro da vida. Quando nós recebemos as vestes de salvação, o nosso nome é anunciado nos céus e é escrito no livro da vida. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Apocalipse 20:15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então citamos vários textos para vocês, e nós falamos aqui domingo passado, mostramos para você como que nós devemos ter isso. Como a Bíblia diz que nós temos que ter a convicção de que nós fomos salvos e que o nosso nome está no livro da vida. Se o nosso nome não estiver no livro da vida, amados, nossos dias quando terminarem aqui, vai ser a coisa mais terrível, indescritível. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Você já se vestiu de vestes de salvação? O teu nome está no livro da vida. Em João capítulo 1, versículo 12, eu gosto muito desse texto, porque esse texto desfaz uma mentira muito grande. O diabo semeou uma mentira, dizendo que as pessoas, não, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que todos são criaturas. A Bíblia diz que só Jesus era filho, ele era o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único. Se Jesus era unigênito, ninguém mais era filho além dele. Jesus deu a sua vida para que através da vida dele nós nos tornamos filhos de Deus. Se nós não temos o Filho, a Bíblia diz, se você não tem o Filho, você não tem a vida. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5, começa uma série de textos que eu passei para vocês domingo passado, dizendo que o Espírito Santo é chamado Espírito de adoção, porque nós somos adotados na família de Deus. Nós nos tornamos filhos por causa da adoção em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1,5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Eu estou passando rápido, porque esse foi o nosso assunto domingo passado, né? Eu estou tentando terminar a introdução aqui, né? Para nós prosseguirmos. Olha, Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que receberam o novo nascimento pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o próprio Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Em João capítulo 15, versículo 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja, amados, eu quero que você entenda, isso é muito importante. Nós temos que estar vestidos com as vestes da salvação. Para isso Jesus veio, para isso Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, e ele disse: o Espírito Santo vai habitar em vocês, vai estar em vocês. Efésios 1,13 fala isso, nós vimos falando sobre isso a respeito da promessa do Pai. 2 Timóteo 1,14, o Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo vem habitar em todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, amém? Diga para quem está ao teu lado assim: você é templo do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17, mais uma vez, termina falando que o Espírito Santo habita, ele habita em nós, ele vai estar e ele habita em nós. Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. As pessoas só se tornam templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro isso. A palavra do Senhor diz que somente quando nós recebemos o novo nascimento, nós nos tornamos. Por que eu bato nessa tecla? Amados, viver uma religião sem ter o novo nascimento é a maior perca de tempo de uma pessoa. Jesus disse que vai chegar um dia que muitos vão chegar para ele e falar: Senhor, Senhor, e ele vai falar: eu não vos conheço. As pessoas costumam dizer: não, Deus é tão bom que no final das contas, a bondade de Deus vai superar tudo. Eu tenho dito o seguinte, amado, biblicamente falando, a Bíblia deixa claro que o pecado não vai entrar no céu. Ou nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, entramos numa aliança para perdão dos nossos pecados, ou Deus não vai permitir que o céu seja contaminado. Jamais. Se o céu for contaminado com o pecado, deixa de ser céu. Deus jamais, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus disse. E na continuação, ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então o Espírito habita em quem recebe a Jesus, em quem crê em Jesus, em quem recebe a veste de salvação. Fala a pessoa que está do outro lado assim: nós precisamos da veste da salvação. O Espírito Santo vem habitar em nós, amado. Isso é tão sério, é tão tremendo, que a Bíblia diz: olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados. A palavra do Senhor diz que nós só podemos entender as coisas de Deus se nós deixarmos o Espírito Santo habitar em nós. Isso que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 até o versículo de número 14. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. A Bíblia diz: não entristeça, não apague o Espírito Santo que vem habitar em você quando você entrega a tua vida para Jesus. Amém? Amém ou não? Enchei-vos do Espírito. Queridos, terminando a recapitulação de domingo passado, eu vou andar só um pouquinho na mensagem hoje, tá bom? E domingo que vem, se Deus permitir, nós terminamos. Em Lucas capítulo de número 24, 49, é o primeiro versículo que eu li para vocês então. Aqui diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga: revestidos de poder.
Fala para quem está ao outro lado, revestido de poder. Agora acompanhe o raciocínio comigo aqui. Primeira coisa que eu falei para vocês é que nós temos que receber o quê? Fala, vestes de salvação. Estão entendendo o que a Bíblia está ensinando? Primeira coisa, representada para a festa da Páscoa, salvação. Nós temos que receber vestes de salvação. Depois que nós recebemos a veste de salvação, Jesus diz, agora vocês vão ser revestidos de... Então nós temos vestes de salvação e depois temos as vestes de poder. João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você que já foi vestido de salvação, você tem buscado o revestimento de poder? Você sabe, amados, eu já vi nessa jornada minha, eu já vi muitas pessoas que querem, eles aceitam, na verdade, uma mentira, de tipo assim, não, olha, eu já aceitei Jesus, eu vou ficar no meu cantinho, sabe, meu negócio é ficar lá no meu quartinho, ficar lá, né, aquele jeito assim, olha, não, isso demonstra muitas vezes para a pessoa que é uma coisa muito, é ser humilde. Você fala de buscar poder, a pessoa fala, não, olha, isso é para os outros, sabe, meu negócio é assim, eu sou mais, assim, reservado. Agora, Jesus, por um espaço de 40 dias, diga 40 dias, ele se revelou para mais de 500 pessoas, e ele disse para elas, vocês permaneçam na cidade, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Agora, amados, se Jesus disse isso, se Jesus disse para pessoas como Pedro, como o apóstolo Pedro, Tiago e João, pescadores, homens que foram no livro de Atos, quando Pedro dá aquela mensagem poderosa, as pessoas ficam assustadas, falam, mas esse cara não é um simples pescador, um homem humilde, como que esse cara está falando essas coisas? Se Jesus falou para homens idosos, novos, como era João, o discípulo, né, não é que na Bíblia tem o João, que era o apóstolo, e tinha o João Marcos, que era o mais novo. Era um rapazinho. Jesus falou para todos eles, falou, vocês vão ficar e vão buscar, esperar serem revestidos de poder. Se Jesus falou isso para os seus discípulos, amado, eu e você hoje, nós hoje, será que isso é para nós hoje ou não? Ah, não, só naquela época as pessoas precisavam ser revestidas de poder. Será? Será que as coisas hoje estão fáceis? Será que aquilo era uma coisa do passado? Não, amados, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos vestir de salvação e nos revestirmos de poder. E se Jesus falou isso, se o Senhor falou isso, por que nós vamos querer dizer que isso não é para nós hoje? Agora, uma coisa interessante que aconteceu, é que a Bíblia diz que eles deveriam permanecer na cidade. Jesus falou em Lucas, permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No começo do livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, diga a promessa do Pai, fala para quem está ao outro lado assim, fala, era uma promessa, entende?
Promessa a gente não descarta. Ele falou assim: esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. Queridos, Jesus tinha dito, e aqui ele reafirma um pouco antes de ser assunto aos céus, ele reafirma os seus discípulos: permaneçam na cidade de Jerusalém, permaneçam aqui, porque há a promessa do Pai, vai vir a manifestação da promessa do Pai. Agora, olhem que coisa interessante, amado, porque Jesus ele se manifestou a mais de quantas pessoas? Diga para as pessoas, estou dizendo mais de 500. Agora, olha o que diz no livro, na continuação, em Atos, capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas? Umas 120 pessoas. Espera aí, não era mais de 500, não foi para mais de 500 pessoas que Jesus se manifestou a eles? Agora diz que perseverando na promessa do Pai, de mais de 500, tinha 120. Eu vou mostrar para vocês já o texto bíblico, que mostra, que deixa claro, que foram esses 120, cerca de 120, que receberam a promessa do Pai. Amados, nós não estamos falando de pessoas que foram, que ouviram falar, nós estamos falando de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, que viram o Cristo que tinha sido crucificado e que ressuscitou, falar para eles que eles seriam revestidos de poder. E de mais de 500 que ouviram isso, 120 perseveraram. Escute o que eu vou dizer para você. Infelizmente, muitos ouvem sobre salvação, mas poucos se vestem de salvação. Dos que se vestem de salvação, ouvem falar do revestimento de poder, mas poucos. Eu falo no contexto, não estou falando daqui, desse povo, que vocês vão todos buscarem um revestimento de poder. Amém? Mas da Assembleia de Deus na face da terra, infelizmente, um grupo bem reduzido são aqueles que perseveram. Muito bem, você que está ligado conosco no programa Tempo de Restauração, que mensagem poderosa ministrada pelo bispo Auro Henrique. Eu quero convidar você a continuar assistindo essa mensagem. Deus certamente tem algo sobrenatural para todos que estão assistindo essa mensagem. Continua assistindo, convoca todas as pessoas que estão aí ao seu redor. Nós continuaremos ministrando através do bispo Auro Henrique um tempo de poder, de milagre. Essa mensagem tem edificado, essa primeira parte foi algo poderoso, tremendo da parte de Deus, que coisa poderosa. Então, você continua conosco, nós vamos dar sequência em seguida com o bispo Auro Henrique ministrando essa poderosa palavra. E quero também aproveitar, eu sou o bispo Luiz Carlos, da cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Estamos ali juntos no Ministério Restauração e aqui eu estou gravando o curso de vida cristã. Aproveitando, eu quero convidar você que ainda não fez o curso de vida cristã, a você estar ligado conosco. Em breve nós vamos estar passando a data deste curso, onde você vai poder ser também
poderosamente edificado com o curso de vida cristã. Temos certeza que Deus tem um propósito, uma promessa para você que está conectado conosco. Continue conosco e até já.